Olá, amigos. Estamos mais uma vez com a plataforma mais estourada do Brasil de cursos online, que é EducaFit. Eu espero que vocês tenham gostado do curso de ombro, de complexo do ombro, né? Foi um curso básico, né? Poderemos estar em um momento futuro está fazendo um novo curso de ombro, um curso avançado de complexo do ombro, envolvendo também outras patologias, tá? Só que nesse momento eu vejo com um curso que com certeza vai ser o curso mais estourado da EducaFit, tá? Que é o curso de Síndrome da Dor Patelofemoral, a famosa, mais popularmente conhecida como condromalácia patelar, né? Teremos a ideia do curso é fazer uma abordagem biomecânica focando prevenção, reabilitação e prescrição do treinamento, tá? Espero que vocês possam aproveitar bastante os conteúdos aqui inseridos, tá? Fiz tudo com muito carinho, né, e amor, e a ideia é contribuir ao máximo para a prática clínica de vocês, tá bom? Gente, falar de condromalácia é sempre polêmico, né? Existem muitos mitos relacionados a essa patologia. Infelizmente, muitas vezes, essas recomendações e sugestões elas já vêm através de relatório médico, ou seja, a cartinha do doutor, né? E muitas vezes essas informações elas estão equivocadas. Então, é muito importante que a gente tenha um embasamento científico, sempre buscando as melhores evidências disponíveis na literatura e sempre com uma ferramenta na mão que é fundamental, que é a biomecânica, tá? Então, a ideia aqui é a gente fazer uma abordagem da síndrome da dor patelofemoral, utilizando a biomecânica como ferramenta para chegar no melhor caminho. Beleza? Como eu falei, pessoal, existem muitos mitos, né, em referentes à condromalácia, né? Essa primeira aula a gente vai falar sobre introdução à síndrome da dor patelofemoral, né, e aos pouquinhos a gente vai abordando os tópicos, tá? Um dos mitos que vemos frequentemente, né, chega muita cartinha de doutor para mim, né, dizendo fortalecimento do vasto medial oblíquo, né? Sendo, pessoal, que não existe sequer um único trabalho na literatura mostrando deficiência de vasto medial para a síndrome da dor patelofemoral. O que existe como consenso da literatura é o fortalecimento do quadríceps como um todo, e não de seleção de vastos para obter uma melhor dinâmica da patela. Isso não existe. Essa informação é completamente equivocada. Então, muito cuidado, né? Que é muito comum a gente escutar isso por aí, né? E aí, quando essa teoria do vasto medial oblíquo ela começou a cair por terra, quando os estudos começaram a aparecer e a gente percebeu que não existe verdade nisso, tá? Fortalecimento seletivo de vasto, isso não existe. Então, vieram as teorias do complexo póstero-lateral do quadril. E assim, ela veio com tanta força que ficou até parecendo que o fortalecimento do complexo póstero-lateral cura AIDS, microcefalia, entre outras doenças que a ciência ainda não descobriu a cura. Pessoal, vamos muito devagar, que não é assim que a banda toca, né? A gente tem sim uma vertente de estudos transversais, né, de ensaios clínicos randomizados, mostrando realmente que o fortalecimento dos músculos abdutores e rotadores laterais do quadril, né, eles têm surtido efeito em pacientes com síndrome da dor patelofemoral. Entretanto, quando a gente vai para estudos mais longos, né, a gente percebe que essa teoria não tem tanta sustentação, né?
quando a gente fala de estudos mais longos, estamos falando de estudos prospectivos, né? O que é que a gente observa? Que a força desses músculos do complexo mastoidal, elas melhoram, a dor reduz, mas a cinemática, ou seja, as alterações biomecânicas, elas continuam as mesmas, tá? Então é uma coisa ainda um pouco controversa, mas é bastante positivo. O corpo de evidências, mesmo não sendo definitivas, mesmo não sendo tão consistentes, ou seja, necessitamos de mais e mais estudos para poder afirmar a eficiência do complexo posterolateral, mas o que temos até então é bastante animador, né? E na minha prática clínica eu observo sim uma melhora bastante significativa no que diz respeito à dor e função, né? Talvez essa melhora na cinemática não esteja atrelada unicamente à questão do controle neuromuscular, mas principalmente, ou posso dizer que tem até o mesmo peso, né, de controle motor. Questiono muito para as pessoas, valgo dinâmico é uma deficiência de força muscular ou é uma deficiência de controle motor, né? Então tem muitas questões que estaremos discutindo ao longo das nossas aulas e espero estar dando uma luz para que a gente possa construir uma linha de raciocínio coerente, tá? Um outro mito que eu vejo por aí é: tem um grau 4, não posso correr. Meu médico disse, ou fulaninho disse, que grau 3 eu já estou condenado à morte. Gente, pelo amor de Deus, uma crítica que eu faço muito à classificação de Altebride, né? Temos aí grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, né? Iremos falar melhor disso nos próximos slides, tá? Sobre essa classificação de Altebride. Muitas vezes o cliente que tem grau 2, o seu paciente que tem grau 2, ele morre de dor, né? Principalmente subir, descer escada, descida de uma ladeira, por exemplo, que é pior do que a subida, a sobrecarga, porque exige frenagem do quadríceps, e essa frenagem ela puxa a patela contra o sulco, tá? Então, pessoal, é muito controverso. Conheço pessoas com grau 1 e 2 que morrem de dor, conheço gente com grau 3 e 4 que consegue fazer as atividades funcionais sem o menor problema. Então, o que é que eu percebo? Que não existe muita correlação da classificação de Altebride com o sintoma percebido pelo paciente, tá? Nós vamos criticar melhor lá na frente nos próximos slides, tá ok? Aqui temos outros tópicos que abordaremos no nosso curso. A nossa primeira aula, que é a que está ocorrendo nesse momento, é a apresentação e a introdução à síndrome da dor patelofemoral, né? Conceitos, sintomas, classificação, cinética, ou seja, aplicação de forças, cinemática, que são justamente a alteração, né? As alterações posturais, o que visualizamos em termos de segmentos ósseos, né? Em termos de macromovimentos, né? Quais são as alterações que interferem, né, na síndrome da dor patelofemoral. Então, tudo isso será abordado, né? A gente não pode falar de postura, não pode falar de análise estática, análise dinâmica, testes funcionais ortopédicos, se a gente não conhecer a anatomia e biomecânica do quadril e joelho. Vamos falar de conceitos de exercícios, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, como se comportam os principais ossos que formam a articulação do joelho, tíbia, patela e fêmur, ou seja, as peças que constituem a articulação patelofemoral, né? É importantíssimo
esses conhecimentos para que possamos compreender melhor a dor patelofemoral. Sem anatomia e biomecânica, pessoal, a gente não vai para lugar algum, tá? Vamos falar das alterações. Depois que a gente der uma pincelada na anatomia e biomecânica do quadril e joelho, vamos para as principais alterações biomecânicas. Agora sim, as principais disfunções do movimento que estão associadas à síndrome da dor patelofemoral, como valgo dinâmico. Não é só valgo dinâmico que causa problema, varodinâmico também. Vamos falar de inversão, eversão do tornozelo, né? O tipo de pisada pode interferir, o padrão de ataque na corrida, ele também pode interferir, né? Depois vamos falar de alguns tipos de avaliação e testes funcionais que poderemos estar abordando o nosso cliente, paciente do dia a dia, né? A partir desses testes, dessas avaliações, nós teremos parâmetros para a prescrição de exercícios, né? E aí a gente vai ver o que é que a literatura diz em relação a esses critérios, em relação à prescrição de exercícios. Muitos jogam no time do fortalecimento dos músculos do joelho, outros jogam no time dos músculos, nos músculos proximais, ou seja, músculos que compõem o complexo posterolateral do quadril. E aí a gente vai discutir, né, com base no que existe na literatura e nos principais consensos internacionais e revisões sistemáticas atualizadas. Tá ok? Então, pessoal, o que é a condromalácia? O que é a síndrome da dor patelofemoral? É uma dor peri ou retropatelar, ou seja, é qualquer dor que existe em torno da patela ou atrás da patela, aquela dor profunda que o aluno chega para você e descreve: estou sentindo uma dor lá dentro do joelho, né? A gente chama isso de dor retropatelar, assim como ele pode reclamar também de dor mais na faceta medial da patela, dor mais na faceta lateral, dor mais no polo inferior, dor mais no polo inferior, superior ou no inferior, enfim. Qualquer região em torno da patela chamamos de dor peripatelar, dor profunda, dor retropatelar. Ou seja, que aumenta, essa dor ela aumenta em atividades de cadeia cinética fechada. Comece a guardar coelhinhos na cartola a partir de agora, porque tudo que a gente disser a partir deste slide utilizaremos lá na frente em outros tópicos. Então comecem a guardar os coelhinhos na cartola, guardem todas as ferramentas em formato de informações a partir de agora, que lá na frente nós iremos utilizar. Então gravem bem, essa dor ela aumenta em atividades de cadeia cinética fechada, certo? Com o joelho em flexão, ou seja, atividades de cadeia cinética fechada que exigem flexão do joelho. Quanto maior a flexão em cadeia fechada, maior é a sobrecarga na articulação patelofemoral. E aí, neste conceito do Crossley, ele já descreve algumas atividades de cadeia fechada, como subir, descer escadas, né? Posso inserir aí subir, descer ladeiras também, né? Saltar, aterrissar, correr, quando me refiro à fase de apoio, à fase de descarga de peso, né? Etc, etc, etc. Então, tudo isso são exemplos de atividades de cadeia cinética fechada. Guardem essa informação, porque lá na frente, quando a gente falar de cinemática do fêmur, patela e tíbia, nós vamos precisar desses conceitos para entender a dor patelofemoral, né? E começar a derrubar algumas teorias e mitos espalhados por aí, tá ok? Então gravem, dor patelofemoral, ela ocorre em cadeia cinética fechada, tá ok?
E aí, a classificação, como eu citei lá no segundo slide, se eu não me engano, né? O mito referente à classificação de Alterbride, né? Temos aí o grau 0, que é sem alterações na cartilagem. Temos aí um rugor, podemos dizer, com a porosidade na cartilagem no grau 1, né? Aumento do sinal ali na ressonância, né? Mas a superfície da cartilagem ela ainda continua intacta, tá? Grau 2 eu já começo a ter uma irregularidade da cartilagem e eu já começo a ter uma perda que é menor do que 50% da cartilagem. Aí a gente tem irregularidade, ulceração, já começam a aparecer pequenas fissuras, fibrilações, etc, etc, etc. Mas tudo isso em uma área menor do que 50% da cartilagem. Já no grau 3, a gente tem uma perda maior de 50% da cartilagem, né? Aí a gente já tem um aumento, né, nas ulcerações, nas fissuras, são fissuras maiores, ou seja, mais, digamos assim, um dano maior, tá? São fissuras maiores, fibrilações maiores, buracos, crateras maiores, ou seja, não são mais pequenas ulcerações, são verdadeiras, né, crateras, digamos assim. E quando a gente tem a perda total da cartilagem, ou seja, onde a gente tem uma exposição do osso subcondral, pessoal, grifem essa informação. Quando eu falar osso subcondral, é o osso que fica atrás da cartilagem da patela, tá ok? E essa cartilagem da patela recebe o nome de cartilagem retropatelar. Então vamos lá, recapitulando, osso que fica atrás da patela recebe o nome de osso subcondral. A cartilagem que fica logo atrás da patela recebe o nome de cartilagem retropatelar. Então, gente, no grau 4, eu já tenho um comprometimento total dessa cartilagem e eu já tenho a exposição do meu osso subcondral, ou seja, a minha cartilagem retropatelar, ela foi para o saco, perdeu tudo, desgastou, e eu agora tenho diretamente o contato do osso subcondral com o osso da patela, tá? Então, amigos, resumo da ópera. Classificação de Alterbride não tem geralmente correlação com sintomas. Alguns casos, sim, a gente vai encontrar alguma relação, mas muitos casos a gente não vê. Como eu falei, conheço o corredor de grau 3 e grau 4 que corre, que treina força tranquilamente, enquanto tem gente que tem grau 2 e sente dor. Então, na verdade, quando a gente avalia a dor, a gente tem que levar em conta o componente biopsicossocial, né? Então, muita calma nessa hora, quando a gente pegar um exame, né, e um exame de imagem e ver lá, né, grau 4, e aí de repente bater aquele desespero. Não, muita calma nessa hora e buscar as melhores estratégias com base nas melhores evidências e pronto, sem problemas, tá ok? Então, pessoal, vou explicar aqui para vocês. É assim, por que a classificação de Alterbride ela não tem muita correlação? Porque basta a minha cartilagem estar mais fina no local que ela recebe a aplicação de força. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? A cartilagem, por si só, ela não gera dor, tá? Mas o osso subcondral, que fica logo atrás dela, é extremamente nervado. Então, o osso subcondral, sim,
Ele é causa de dor. A cartilagem não, tá? Então, eu não preciso atingir o grau 4 para ter dor. Basta a minha cartilagem estar mais fina no local que ela recebe a pancada e perder a capacidade de amortecer a carga e deformar, que essa força aplicada ela será transmitida ao osso subcondral, tá? Então, prestem muita atenção ao que está escrito nesse slide. A cartilagem retropatelar em indivíduos com síndrome da dor patelofemoral apresentam menor espessura, além de reduzida capacidade de deformação na aplicação de cargas no joelho, o que potencializa a transmissão das cargas mecânicas ao osso subcondral, certo? Então eu não preciso ter uma broca na cartilagem e expor o meu osso subcondral para sentir dor. Não, eu não preciso disso. Basta a minha cartilagem estar mais fina e perder a capacidade de deformar, amortecer durante a aplicação de cargas para ter dor, tá? Então, pessoal, posso ter dor no grau 2, como posso ter dor no grau 4, tá? Então, a ideia é a gente fazer um trabalho de força, um trabalho de controle motor, para que a gente dissipe melhor as cargas mecânicas dentro da articulação, tá? Em vez de dar força, da aplicação de força, estar sempre incidindo sobre o mesmo local, a gente vai tentar, através do exercício e do trabalho de controle motor, distribuir melhor essa sobrecarga entre as superfícies articulares. Beleza? Essa é a ideia. Tá ok? Então, resumão, posso ter dor independente da classificação de Alterbride, tá? E a cartilagem, eu não preciso ter o grau 4, para ter dor. Basta estar mais fino e perder a capacidade de amortecimento, deformação, para que a minha força seja transmitida ao osso subcondral. Beleza? Vamos embora. Alguns fatores vão interferir na dor patelofemoral, sejam eles fatores anatômicos, fatores biomecânicos, posturais, cinemáticos, tá? Desequilíbrios musculares, tá? No próximo slide a gente vai falar de geometria óssea, tá? A gente vai falar de ângulo do sulco, a gente vai falar de formato da patela, tá? Lá na frente, nas próximas aulas, falaremos de algumas alterações posturais, como valgo dinâmico, varodinâmico, eversão do calcâneo, enfim, algumas alterações, né, que podem influenciar na sobrecarga da cartilagem da patela. Beleza? Vamos falar também de desequilíbrios musculares, vamos falar de quadríceps, vamos falar de complexo posterolateral. Mas será que são só esses músculos que estão envolvidos na síndrome da dor patelofemoral? Raramente vejo alguém falar de fortalecimento do core para dor patelofemoral. E vamos explicar também nos próximas aulas, nos próximos slides, né, de que maneira não só o quadríceps, o complexo posterolateral, mas como também o core, principalmente musculatura profunda, como transversos e oblíquos, podem interferir no alinhamento dinâmico dos membros inferiores. Beleza? Vamos guardar esse coelhinho lá para frente. E aqui são algumas determinantes anatômicas, né?
temos aqui o ângulo do sulco, né? Quanto mais encaixada a minha patela tiver dentro desse sulco, melhor será a minha distribuição e dissipação das forças entre a patela e o sulco troclear do fêmur. O normal, pessoal, é que esse ângulo ele seja de 120 a 140 graus. Só que tem pessoas que têm esse ângulo muito aberto. Consequentemente, você vai ter um encaixe, uma dinâmica da patela com o sulco prejudicado. Ou seja, quanto mais solta a minha patela está dentro do sulco, menos eu consigo dissipar, distribuir essas forças, né? Geralmente eu vou tender a sobrecarregar mais uma região, né? E aí a cartilagem ela vai sofrer uma pressão maior, né? Temos aqui também os formatos, os tipos de patela, né? Temos aqui a classificação de Wiberg, temos aqui a patela tipo 1, observem que ela é mais achatada, ela tem uma melhor congruência, tá? Temos a patela do tipo 2, tá? E temos a patela do tipo 3, que é uma patela mais plana, ela tende a sair um pouco mais do sulco. Então, gente, formato do sulco pode influenciar, o formato da patela também pode influenciar, né? Tem indivíduos que têm também a patela alta, né? Rodrigo, como é que mede patela alta? Nós temos 3 padrões de referência, tá? Para mensurar a altura da patela. O que eu utilizo, né, e o que é mais visto aí pela literatura é o índice de São Salvati, né? O ISR, ele tem que ser maior ou igual a 1,2 para que a gente possa considerar uma patela alta. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui, pessoal, a medida da patela, tá? Pega aqui a medida entre o tubérculo tibial e a parte inferior da patela, tá? Então, pegamos essa medida daqui, distância tubérculo polo inferior da patela e dividimos tamanho da patela, tá? Se essa medida for maior ou igual a 1,2, a gente tem uma patela alta. Tá? Qual que é o problema da patela alta? Que durante os movimentos de flexão e extensão do joelho, ela demora mais de entrar no sulco. Ou seja, eu tenho uma menor área de contato, de congruência entre patela e o sulco. Com isso, eu tenho um aumento da minha pressão na cartilagem. E a gente vai colocar, né, a gente vai ver essa formulazinha nos próximos slides. Quanto menor a área de contato, maior a pressão, tá? Então, se durante os movimentos de flexão e extensão eu tenho uma menor área de contato entre a patela e o sulco, a minha cartilagem retropatelar ela será mais sobrecarregada, tá ok? Temos aqui um estudo do Farrock, que é do grupo do Powers, né, onde ele compara o estresse patelofemoral em indivíduos saudáveis e indivíduos com dor patelofemoral. Do lado esquerdo aqui, pessoal, nós vemos aqui o grupo controle, ou seja, indivíduos saudáveis, tá? Na parte superior, nós vemos aqui o joelho fletido a 15 graus e na parte inferior nós vemos o joelho fletido a 45 graus. A 15 graus, pessoal, a compressão ela é pequena, tá? Isso eu estou falando de cadeia cinética fechada, tá ok? Nós temos aqui no gráfico, tá, diversas cores diferentes para mensurar, né, a pressão na cartilagem retropatelar. E nós vemos aqui, ó, que conforme de cima para baixo, que conforme de baixo para cima, né, essa pressão ela vai aumentando, ou seja, o azul escuro, pressão zero,
tá? Enquanto o vermelho é a maior pressão encontrada, tá? Então, o que é que percebemos aqui nesse estudo do Farrock? Que indivíduos, vamos olhar aqui, pessoal, só para essa parte inferior, tá? A 15 graus, como eu falei, em cadeia fechada, a pressão ela é muito pequena, mas quando a gente vai para 45 graus de flexão, essa pressão ela já aumenta drasticamente, tá? Então, o que é que nós percebemos aqui no grupo controle? Que essa pressão ela é o que? Distribuída. E observe que eu tenho aqui, ó, a cor verde. A cor verde e azulada representa uma pressão pequena a moderada, né, gente? Se a gente vai para esse azul claro aqui, ó, eu tenho uma pressão moderada, tá? Quando eu vou para o verdinho, eu passo de moderada para forte. Quando eu vou para o amarelo, eu já tenho uma forte pressão na cartilagem. E o que é que a gente observa comparando indivíduos normais, saudáveis aqui do lado esquerdo, em relação aos indivíduos com dor patelofemoral do lado direito? Observe que no lado esquerdo, a minha pressão ela é distribuída ao longo do sulco troclear e da cartilagem, tá? Observe aqui, ó, que a pressão ela não é localizada, diferente do grupo de indivíduos com dor patelofemoral. Observe aqui, ó, que eu tenho uma pressão mais concentrada na região lateral aqui, ó, da patela, e eu tenho já aqui uma cor mais amarelada, ou seja, eu tenho uma pressão maior e mais localizada. Então, gente, qual é a linha de raciocínio? Dissipar, distribuir as forças entre a patela e o sulco troclear. Indivíduos com dor patelofemoral têm uma pressão mais localizada, enquanto indivíduos sem dor conseguem distribuir melhor essa pressão entre o sulco e a patela. Tá ok? E é muito importante, pessoal, a gente ter esse conhecimento, né? Porque na hora de prescrever os exercícios, seja para prevenção ou para reabilitação, a gente tem que ter uma noção, tá? Uma noção de área de contato. Em cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, teremos a oportunidade de aprofundar isso na aula de biomecânica do joelho, tá? Mas, enfim, o que é que eu quero dizer? Que é importantíssimo a gente saber, durante a flexão e extensão, onde é que ocorre o maior contato entre a patela e o fêmur. Aqui mesmo no cinza vemos um joelho a 0 graus de flexão, tá? A 30 graus eu tenho uma área de contato pequena. 60 graus eu tenho uma área de contato boa. Tanto que quando a gente vai para a literatura, para as recomendações nas melhores evidências, a gente vê cadeia cinética fechada a 45, 60 graus. Não é à toa, né, pessoal? Então, vamos falar melhor disso na parte biomecânica do joelho. Então, não vamos nos ater a isso agora. A ideia aqui nesse slide é que a gente tenha uma noção de área de contato entre patela e sulco troclear do fêmur, tá? Então, 60 graus eu tenho uma boa área de contato. E observe que em 90 graus, essa área de contato ela começa o quê? A diminuir, né? E quando fazemos um agachamento com mais profundidade, por exemplo, né? Quando chegamos a 120 graus, nós temos a patela se articulando basicamente com os côndilos femorais, e não mais com o sulco troclear, ou seja, é uma área de contato muito pequena. Então, muito cuidado, pessoal. Quanto menor a área de contato, maior a pressão, né? Uma outra coisa também que altera drasticamente a compressão da cartilagem retropatelar é a contração vigorosa do quadríceps.
né? A gente vai falar de novo, vão guardando os coelhinhos na cartola, porque, como eu falei, desde aquele slide que eu sinalizei, a gente vai estar utilizando as ferramentas dessa aula para o entendimento das próximas. Então, essa questão da área de contato patelofemoral ela é extremamente importante, assim como essa força de reação patelofemoral. O que é isso, gente? É a força exercida contra o sulco troclear do fêmur, tá? Devido à contração vigorosa do quadríceps. Por exemplo, pessoal, quando eu faço um agachamento a 90 graus, eu tenho a maior força de reação patelofemoral em cadeia cinética fechada. Quando eu faço uma cadeira extensora, por exemplo, eu tenho a maior força de reação patelofemoral em cadeia cinética aberta. Então, vocês já podem ir raciocinando na hora de prescrever o exercício para os seus pacientes com dor patelofemoral. Trabalhar em ângulos onde eu tenho pouca área de contato e maior pressão, assim como trabalhar em ângulos onde eu tenho a maior FRPF, ou seja, força de reação patelofemoral gerada pelo quadríceps, são condições extremamente lesivas e desconfortáveis se tratando de indivíduos com dor patelofemoral. Então, muito cuidado com estes dois fatores que elevam drasticamente a sobrecarga na articulação patelofemoral. Iremos falar um pouco mais nas próximas aulas, então fiquem bem tranquilos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação, primeira aula, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.